Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus não está morto. Hoje, para ler Atos capítulo 19. Amém? E sermos edificados pela palavra de Deus. Vamos para a leitura. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, como está lá em Mateus 3:11, Marcos 1:4, 7:8, Lucas 3:4, 16, João 1:26-27. Então disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, aqui nós entendemos que existe sim uma certa diferença entre o batismo de João e o batismo cristão. Porque o batismo de João, ele preparava o caminho. Ele era um batismo que a finalidade dele era preparar o caminho para Cristo. Apontava para o Cristo. O batismo de Cristo, o batismo que os apóstolos faziam, as pessoas da igreja faziam, ele apontou para o Cristo que já fez. Entendeu? O batismo de João Batista preparava o caminho para o Cristo que viria, e o batismo da igreja local, o batismo, aponta para o que Cristo já fez. Então quem crer nele e for batizado será salvo. Crer no que ele já fez e ser batizado como consequência. Então essa é a diferença. Então o batismo de João, ele era esse batismo de arrependimento, mas Jesus, ele traz o batismo, claro, para arrepender também, mas também com essa finalidade de que é por causa daquilo que ele fez. Amém? Eu me batizo e eu despejo o meu velho homem fora para um novo homem, né, em Cristo. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados de novo. É que, como eu disse, o batismo de João Batista, ele era um batismo que apontava para o Cristo que ia vir. Então as pessoas se batizavam como uma forma de arrependimento. O batismo cristão, que é o batismo de mergulhar e voltar de novo, é o batismo como consequência de crer em Cristo. Entendeu? É uma maneira de eu fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo em que sentido? A Bíblia fala para mim matar o velho homem. E o velho homem foi morto no batismo. E que batismo é esse? Quando a gente desce as águas. Então a gente precisa descer as águas para que nós vivamos em novidade de vida. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissentando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles,
subjugando a todos, e, de tal modo, prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Então, as pessoas tinham um arrependimento tão genuíno naquela época que queimavam tudo aquilo que não pertencia a Cristo. Eu mesmo tenho um exemplo pessoal meu de coisas que eu queimei quando eu aceitei Jesus. Eu larguei mesmo, porque aquilo me fazia mal. Então eu taquei fogo em algumas coisas que eu via que não glorificava a Deus. É claro que tem muito mais a ver com o coração nosso do que com o objeto em si. Então, por exemplo, você pode ter um livro e esse livro fala de vários temas, mas você ser tão apegado àquele livro que Deus te mande realmente dar fim naquilo. Como também você pode ter um livro, beleza, é só um livro e tá tudo certo. Vai muito também do nosso coração, como o nosso coração tá em relação às coisas. Se você tem alguma coisa que você era muito apegado antes de conhecer Cristo, alguma coisa que foge do cristianismo, alguma coisa que é contra Deus, eu recomendo você tirar isso da sua vida, realmente, isso faz sentido. E claro, você tinha colares, você tinha coisas assim que realmente não eram cristãs, que eram anticristãs, então isso aí você deve largar, realmente você deve até queimar, se possível, né? Como eles faziam aqui. Vamos lá. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam. Timóteo e Erasto permaneceu algum tempo na Ásia. Demétrio excita grande tumulto. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvires chamado Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebentando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritaram de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais
precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, porque hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegrar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, eles aqui estavam ofendidos porque Paulo falou contra a grande deusa Diana. Nós hoje temos outras pessoas que são consideradas deuses, que não são Jesus Cristo, mas que Paulo deixa bem claro que não são deuses. Na verdade, a Bíblia diz que só há um Deus verdadeiro, que é o Deus que criou o céu e a terra. Esse Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que só existe um Deus. Os outros não são deuses, são espírito de engano. Agora, realmente falar isso, quando a gente fala isso para o mundo caído, o mundo entra em confusão. E é isso que aconteceu aqui. Paulo afirmou realmente que aqueles deuses não eram reais, que aquilo lá era só idolatria, e aquele povo ficou enfurecido. E muito disso acontece nos dias de hoje, quando nós se levantamos com a mensagem certa contra os deuses desse mundo, que não são o Deus verdadeiro, nós podemos ser perseguidos, meus irmãos. E isso é um fato. Quando você decide ter um só Deus para adorar, um só Senhor, o mundo não acredita nisso e o mundo pode te perseguir. Mas se você tem o Deus verdadeiro, ainda que esse mundo te persiga, você é guardado no sangue do Altíssimo, no sangue de Jesus. Amém? E a gente vê que, assim como existe a verdadeira fé, existe a falsa fé que faz da fé um comércio. O texto nos mostra que eles vendiam as imagens e isso era uma forma de ganhar dinheiro, lucro. E a mensagem de Paulo era contra aquilo ali. Então isso estava acabando com os negócios deles. Por isso que eles perseguiram tanto Paulo. Então, mais uma vez, não existe outro Deus a não ser o Deus que fez o céu e a terra. Só há um Deus verdadeiro e um só Senhor, que é Jesus Cristo. É isso que nós cristãos pregamos. E só há um que mora dentro da gente, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que vive em nós. O Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 em 1. Então, os 3, na verdade, são um, que é o próprio Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por hoje. Muito obrigado pela palavra de hoje. É uma palavra de verdade, Pai. Que nós não devemos seguir o que todo mundo segue. Nós devemos seguir a Tua palavra, Senhor Jesus, que é lâmpada para os nossos pés. O Senhor é nosso pastor e de nada teremos falta. Então, muito obrigado por tudo isso, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo Teu ensino verdadeiro, Pai. Muito obrigado porque o Senhor deu a nós a verdade da palavra de Deus. E nós queremos viver isso todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine no seu coração. Adore somente um Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Deus te abençoe na paz de Cristo. Até amanhã, que nós vamos ler Atos capítulo 20. Valeu, valeu!